Tranquilo. Mas tô descabelada. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia. Bora, galera. Meu povo. Vocês viram que eu coloquei no grupo ontem para vocês umas atividades para vocês fazerem a correção? Sim. Não, não vi não. Fizeram a correção? Aí, galera. Sim. Ótimo. Erraram muito? Vamos lá, então. 8º ano. Ana Beatriz. Ana Gabriela. Gabi. Bianca. Cauã Almeida. Cauã. Cauã Teste. Aoba. Eduarda. Felipe. João Vitor. Lara. Laísa. Eu. Luna. Presente. Matheus. Murilo. Presente. Pablo. Pedro Agrise. Presente. Pedro Viçosi. Vinícius. Presente. Yasmin. Ótimo. Bom, só temos vocês. Pessoal, eu coloquei no grupo ontem, tá? Algumas páginas para vocês fazerem a resolução dos exercícios. Todos visualizaram? Sim. Sim, já fez a correção? Sim. Também. Matheus fez? Fez o quê, professor? Correção de quê? A correção dos exercícios que eu postei ontem. Peraí, tia, não vi não. Ó. Deixa eu ver aqui. Oitavo ano. Deixa eu pesquisar aqui para ser mais rápido. Ó, coloquei tudinho ali para vocês, ó. Correção da atividade, ó. Página 46 e 47, que já conquistei.
depois página 50 e página 51, ok? Para fazer a correção. Lembre-se que é conteúdo de prova. Nossa prova já está aí já, tá? Então, Cauã, você e Felipe têm um trabalho para apresentar. E aí, tá pronto? Cauã? Oba. Tá pronto o trabalho? Trabalho. Sobre o Chile? Fez, Cauã? Não. Tá. Lembrando que esse trabalho valia 4 pontos, tá? Aí, pessoal, vocês têm comigo de nota para 9 pontos, além das provas, vocês têm essa apresentação de trabalho, valendo 4 pontos, tá? E aí, vocês, já está aqui registrado direitinho, eu enviei também um texto que teria que ser produzido. Esse texto, vocês iriam comparar a economia, né, dos Estados Unidos ali, né, em relação ao coronavírus. Os impactos na economia dos Estados Unidos, da América anglo-saxônica ali, em relação, né, à pandemia. O que a pandemia afetou? Então, aqui, ó, eu só tenho Ana Gabriela, Ana Beatriz, Bianca, Felipe, Laísa, Luna, Murilo, Pedro Viçosi e Vinícius. Só esses que postaram o texto. E é um texto que vale 3 pontos. Tá? Fazer toda essa relação ali da economia, o impacto na economia ali dos países, principalmente dos Estados Unidos, fazendo um paralelo com o Brasil, e não postaram, tá? Amanhã, para a aula de amanhã, vocês irão fazer um texto valendo 1 ponto. A produção deste texto é relacionada, vocês vão fazer uma leitura das páginas 59 a 64, que aborda, então, a questão da urbanização e a desigualdade social e as migrações americanas. Então, vocês vão focar nesse tema, fazer a leitura, focar nesse tema, e depois vocês vão escrever um texto com no mínimo 9 linhas em relação ao conteúdo abordado. Enviar para o meu WhatsApp valendo 1 ponto, tá? E aí soma 8 pontos, 9 pontos, vai somar com 1 ponto de participação nas aulas online. Tá no, que tá são no planejamento, tia? Oi? Está no planejamento, tá? Todas as atividades estão no planejamento, tá, Murilo? E aí, esse 1 ponto vai ser de participação. Participação nas aulas online, quem está com a câmera ligada, tá? A participação durante as aulas. Então, Professora, tem tudo isso aí. Oi. aí quem você falou é porque já fez, né? Isso. Quem eu falei porque eu já fiz. Ah, tá. Então, os demais não fizeram. Então, agora nós vamos passar para a correção, porque as demais páginas eu passei para vocês fazerem a correção. Hoje nós vamos fazer a correção da página 59, da página 60, número 1, 2 e 3, 61, número 1, 62, número 2. Entendido? Então, vamos começar ali, ó. Complete as afirmações usando as palavras do quadro abaixo. Chile, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, Canadá, Paraguai, Brasil, Argentina, Cuba e Venezuela. E México, né? País mais populoso do continente americano. Qual é? Qual página, tia? Página 59. Ah. Qual é o país mais populoso do continente americano? Estados Unidos? Isso. Nesse país, existem 2 línguas oficiais. Entre elas, o Guarani, em razão da forte presença da população indígena e de seus descendentes.
Qual é o país? Que país que tem uma população indígena grande? Quem fez? Essa questão eu não fiz, tio. Eu também não. Essa Paraguai. A composição étnica de sua população é composta principalmente por pessoas de diversas etnias europeias. Várias pessoas migraram, então, da Europa para este país. Qual é? Canadá, Canadá. Muito bem. O Canadá. Um dos países menos populosos da América do Sul. Uruguai, Uruguai. País com maior número de população parda. Brasil, eu acho. Brasil, muito bem. País latino com maior porcentagem de população vivendo em áreas urbanas. México, Seria o México, gente? Quem fez diferente? Estados Unidos? Não, Chile? também não. acho que é México ou Brasil. País latino com maior Argentina. porcentagem de população vivendo. Argentina. Argentina. Pronto? Dos países estudados no capítulo, é aquele com o maior número de pessoas autodeclaradas negras. É o país em que as pessoas mais se declaram negras. Cuba. Venezuela? Cuba. Quase 30% da sua população é indígena. Está fácil. Venezuela, Não. Paraguai. Paraguai? México. A área próxima à capital concentra 90% dos seus habitantes, pois as suas características naturais dificultam grande adensamento populacional, principalmente pela Cordilheira dos Andes ali. Que país que é esse? Chile? Chile, muito bem. A ida de imigrantes, estimulada pelo governo deste país, resultou em uma população mais miscigenada. Venezuela? Venezuela. Pessoal, olha só, deixa eu dar um recadinho para vocês, que, a P2, vocês precisam estudar mais do que a P1, tá? Teve gente que não teve bons resultados, não, vocês viram. Então, tem que estudar mais, tá? Vocês estão muito desanimados. Agora a gente vai para a página 60. Número 1, número 2 e número 3, ó. De acordo com o que estudamos, responda ali, ó. Quais problemas são enfrentados pelas cidades que crescem sem um planejamento urbano adequado? As cidades, quando não têm um planejamento, elas passam por alguns problemas. Quais são esses problemas? a desigualdade, né? Desigualdade de quê? Problema na economia, eu acho. Olha só, quando uma cidade ela não tem um planejamento urbano adequado, tá? Se planeja para Saneamento básico e a transmissão de construir... doenças. Como? Saneamento básico e as transmissões de doenças. Exatamente, é um dos fatores. Então, quando não tem planejamento urbano adequado ali, gente, a cidade, elas ficam mais vulneráveis à falta d'água. Além da falta d'água, que o Cauã colocou ali também. Falta de saneamento básico,
né? Além do saneamento básico, nós temos também o quê? Regiões que são sujeitas a deslizamentos, porque as pessoas, quando não conseguem um bom lote ali no centro, né? Por quê? Porque custa caro, elas vão para as áreas, né, de menor valor, que elas possam ter condições de comprar e se apropriar. E ali, muita gente vivendo em encostas, em lotes ali, né, nas áreas de encostas, de morro, e que aí causam o quê? Grandes deslizamentos. Esses deslizamentos ali, né, principalmente no período de chuva, né, acaba trazendo alguns transtornos. Então, uma cidade, quando não é planejada, ela traz consigo alguns problemas urbanos, sim. Tá? Principalmente isso aí, a falta d'água, saneamento básico, tá? Condições de moradia impróprias em locais impróprios, causando, então, os deslizamentos, todos esses fatores. Ó, qual população é mais vulnerável a problemas resultantes de uma cidade que cresceu sem um planejamento urbano adequado? Que população que está mais sujeita, né, a sofrer? A pobre. A classe baixa, as populações de classe baixa. Isso. As populações mais pobres, aquelas pessoas de classe baixa, né, que vivem ali nos bairros precários, que são menos favorecidas ali pelos serviços essenciais públicos, essas pessoas são as que mais sofrem, tá? Principalmente por conta desses serviços essenciais públicos, que é mais difícil acesso para essas pessoas. Murilo, Pedro, Laísa, Cauã, João Vitor. Peraí. João Vitor. Felipe não entrou, Cauã também não. E aí, então, vamos lá. Na letra C, ó. Na sua opinião, agora eu quero ouvir vocês, ó. Na sua opinião, as problemáticas mencionadas limitam apenas as áreas urbanas? Ou seja, só nas cidades que tem esses problemas? Não, Por quê? porque nas áreas rurais também possui isso de, tipo, ter muita gente de classe baixa, elas vão para as áreas mais, tipo, que ocorre mais deslizamentos, que não possui tipo, a mesma que não possui o mesmo saneamento básico. Exatamente, Vinícius, muito bem. Então, nas áreas urbanas, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, as pessoas elas têm esses problemas de planejamento também. Se não tiver o planejamento, ela também vai ter problemas relacionados ali a saneamento básico, água encanada, né, com todo o tratamento, ou seja, toda essa prestação de serviço ali também, tá? 2. Em sua opinião, o que são habitações precárias e quais são os riscos que estão sujeitos a elas? Habitações precárias, o que são isso? Habitações precárias, o que vocês colocaram? São habitações que não tiveram um planejamento. Tipo, foi tipo uma maneira do povo de classe baixa, né, viver. Porque não teve condições de morar, tipo, na cidade. Exato. Então, essas moradias precárias, elas são caracterizadas, então, por serem construídas de maneiras inadequadas, materiais mais frágeis, né? Exemplos de moradia precária são quem? Típico ali. As favelas? As favelas, né? Que a gente vê, assim, muitas moradias precárias, né? Construídas com materiais muito frágeis, né? Madeiras, a gente vê casas até com papelões, casas sem janelas, sem portas, às vezes coloca só um lençol, né? Para poder tapar, né? Então, sem proteção nenhuma, né? Contra esses fatores ali climáticos que a gente tem, sol, chuva. Então, são casas, essas moradias precárias são casas que são construídas com material mais frágeis e em áreas também com bastante fragilidades, tá?
E ali, quais os riscos que essas casas, né, essas moradias estão sujeitas? Há muitas doenças, porque devido à forma de vida deles, falta orientação, prevenção e uso de água são tudo contaminado. Então, tipo, eles não têm tanta, como é que fala, tanta coisas que a gente tem, tipo, para se defender. As águas deles são tudo contaminadas, cheias de trem, e eles podem passar mal e ter doenças. Isso. Então, esses lugares, as pessoas que vivem nesses lugares estão sujeitas, né, a adquirir mais doenças pela falta de saneamento básico. Essas pessoas estão sujeitas, então, a deslizamentos, principalmente quando essas casas estão localizadas, situadas em áreas de morro, né? E ali, além de deslizamento também, áreas alagadiças, podem ter suas casas alagadas. Quem mora nas áreas mais baixas, tá? Quando chove muito, perde, né? Tudo o que tem dentro de casa. Então, deslizamentos, alagamentos, doenças que comprometem a saúde, infelizmente. E será que no nosso país isso acontece? Nós temos essa falta de planejamento urbano? Sim, eu já vi um monte de vezes no jornal, passando assim. Exatamente. Bem perto da gente, né? A gente vê isso em Linhares, aqui, né, no meu bairro onde eu moro, Jacupemba, também, né, no meu distrito aqui, também tem, tá? Essas construções, tá? Inadequadas. E por que que existe essa falta de planejamento? Justamente porque a gente vive uma sociedade capitalista, onde o que impera é o dinheiro, quem pode mais chora menos, não é assim? Né? E as pessoas que têm menos condições, elas migram para essas áreas. Muitas pessoas, né? Elas moram, constroem as suas casas em lugares até mesmo que foi invadido. Eles invadem e constroem, ali mesmo fica, porque não tem condições de comprar um lote, eles invadem, constroem e ficam por ali mesmo, tá? E ali constrói, né, com materiais fragilizados e que pode, ao longo do tempo, trazer grandes problemas, tanto para a saúde, né, e também social. Eu vi alguém entrando no Felipe. Felipe, e o trabalho? Quero você e Cauã. Tô sabendo de trabalho, não, professor. Ninguém falou nada, não. Mas eu venho falando desse trabalho há tempos. Eu coloquei no grupo quais os temas, quando seria apresentado. Vamos acompanhar as informações dos grupos, gente, hein? Número 3. Assinale as problemáticas associadas à falta de planejamento no município onde você mora. Onde você mora, quais são esses tipos de fragilidades que podem acontecer? Favelização, tem? Sim. Não muito. Não muito, mas Violência, tem. violência, tem. Alagamentos. É raro, mas quando Também. tem, alaga muito. Cita um Tem. exemplo para mim Lá na aí. beira do rio, lá da beira do rio pequeno, o pessoal que mora lá. Que chama ali de quê? Olaria, não é isso? É isso aí. A olaria. Alaga toda vez lá que o rio enche. Toda vez que chove, aquilo ali fica todo alagado. As pessoas que moram ali, ó, perdem tudo. É triste demais. Engarrafamentos. Tem também. Lá Tem. No naquela beira lá, centro tem. fica uns Mas 4 acho que a- caminhões procura na pista vaga. do canto. Exatamente. Deslizamentos de terra. Aí eu já não sei. Nunca Acho vi. que não. Mas Também tem, não. mas tem também, gente. É porque então não tem está a visão dos nossos olhos, entendeu? Está mais distante da gente, mas que existem muitas áreas de encostas que são construídas ali e que quando chove muito, há grandes deslizamentos, né? Sempre a gente vê pessoas perdendo o deslizamento. É menos frequente do que os alagamentos, né? Mas acaba tendo. Muitos lugares, olha, agora a gente sai do município onde a gente está. Vamos ali para São Paulo, Rio de Janeiro. Quando chove muito, o que acontece? Quantas pessoas que são alertadas para sair das suas moradias para outro lugar para poder se proteger? Tem gente que não sai de jeito nenhum.
Tem gente que construiu a casa perto de uma pedra, que se a pedra rolasse, acabaria com toda a família. Mas ela se negou o tempo todo, passou no jornal, se negava o tempo todo de sair de casa, com medo de perder a sua moradia, né? Porque com medo de não voltar mais, né? E aí acaba se sujeitando a esses tipos, né, de problemas que são causados pela falta de planejamento. E ali nós vamos fazer a correção, então, na página 61, número 1, ó. Nós temos ali a pirâmide etária. Quando a gente fala ali de pirâmide etária, a gente fala o quê? Da distribuição da população por idade e sexo, onde a base dela estão os jovens. O corpo dela estão quem? Quem estão no corpo da pirâmide? Hein, pessoal? Quem faz parte do corpo de uma pirâmide etária? Adulto? Os adultos. E quem estão no topo ou no ápice? Os idosos. Os idosos. Muito bem. E qual é a faixa etária ali, gente, da pirâmide? Os idosos, a gente já sabe que é acima de quantos anos? 70? Acima de 60. 60. Isso, acima de 60 anos. Então, olha só. E os jovens? De 0 a quantos anos? 18. 21 anos. Acho que é 18, tia. Ó, falaram 21, 18. Qual é? Eu acho que é 0 a 20. 0 a 10, sei lá. O do Não. Brasil, tia, você quer saber? Não, no geral. Da onde? No mundo inteiro? É, da pirâmide. A pirâmide etária, ela é No livro distribuída... da 0 a 10. Hã? De 0 a 10? Tá 0 a 10. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Não, mas isso ali é porque está contabilizando de 10 em 10. De 10 anos, 20 anos. Quanto tem ali, ó, com 10 anos? Quantos homens que tem com 20 anos? Quantos homens que tem com 30 anos? Está contabilizando de 10 em 10. Hein? Acho que é 0 a 20. Até 20? Eu acho que é 0 a 18, tia. Então, olha só. Nós temos ali o topo da pirâmide, que ela é composta, então, por idosos. Idosos são aquelas pessoas que estão acima de 60 anos, tá? Então, analisando aqui essa pirâmide da Guatemala, como que é o topo dela? Tem muitos idosos ou tem poucos idosos? Poucos. Tem poucos, né? Ah, mas se eu olhar ali, já tem poucos idosos. Mas esses poucos idosos que eu tenho, tem mais homens ou tem mais mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres. Por que será que as mulheres acabam vivendo mais? Porque geralmente elas ficam mais na casa. Então, Elas geralmente, se as cuidam mulheres mais, né? elas se cuidam mais, né? Então, por se cuidar mais, ela acaba vivendo muito mais do que o homem, tá? Olha só, o certo é você fazer um acompanhamento no médico ou a mulher no ginecologista de ano em ano, né? O homem também, ele tem que acompanhar, não no ginecologista, no urologista, mas o homem não vai de ano em ano,
né? Então, ele acaba se cuidando menos. E ali nós temos, né? E ali no Canadá, nós temos o topo, sendo que os idosos é acima de 60 anos. Olha a diferença que existe entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Olha, a Guatemala, o topo é estreito, já no Canadá é mais largo, que significa que tem mais idosos. Isso que significa que a expectativa de vida deles é maior, porque as condições de vida deles são melhores do que nos países subdesenvolvidos. Então, a tendência é viver muito mais. A expectativa de vida é muito maior nesses países desenvolvidos do que nos subdesenvolvidos. A base da pirâmide é onde estão os jovens. Os jovens, eles correspondem à idade de 0 a 19 anos, tá? Então, a base ali, de 0 a 19, é onde estão os jovens. Como que é a base da Guatemala ali? Porque a gente percebe que a pirâmide da Guatemala, ela vai como se fosse uma espécie de funil. A base larga, e aí o corpo vai estreitando, e o topo vai ficando bem mais estreito, um funil. Agora, dos países desenvolvidos como o Canadá, o que acontece? A base é estreita, o corpo também vai ficando estreito e o topo dela, o ápice, é mais largo, né? Melhor qualidade de vida, tá? Melhores condições para poder viver, melhores condições de saúde, né? Então, vive-se mais. Agora, a base que são os jovens de 0 a 19 anos, é mais reduzida nos países desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos. É mais estreito, tá? Por que isso? Devido a uma redução na taxa de natalidade. Essa redução se dá principalmente por quê? Principalmente nesses países desenvolvidos, né? O custo de vida é elevado, a criação nos filhos é alta, há uma participação muito grande da mulher no mercado de trabalho. Então, tudo isso vem tendo uma redução nas taxas de natalidade. E o corpo da pirâmide é onde estão quem? Os adultos. Os adultos que vão da faixa de 20 a 60 anos. A partir de 60 anos já são idosos. Completou 60 anos é idoso. Né? Até 59 anos e 11 meses e 30 dias, você ainda faz parte do corpo da pirâmide que vem a ser os adultos. Tá? E os adultos, eles são essenciais para o PIB do país, para levantar a economia. Por quê? Porque eles fazem parte da PA, População Economicamente Ativa. São eles que trabalham para desenvolver a economia de um país. E a preocupação de um país, quando tem o corpo da pirâmide pequena, é que lá no futuro vai ter o quê? Vai faltar mão de obra, como muitos países da Europa, né? Como também, olha só, o Canadá, né? Que a gente vê que o corpo está ficando mais estreito, porque no futuro vai faltar mão de obra. Aí tem que incentivar o quê? As migrações, tá? Agora, a Guatemala, a gente já percebe o quê? Né? Tem muita taxa de natalidade, a tendência é ter muitos adultos, e ali tem muita mão de obra. Entenderam a diferença, então, de uma pirâmide etária de um país desenvolvido para o outro? Sim. Sim? E lembre-se, não esqueçam, que a pirâmide etária ela é composta pela base, onde estão os jovens de 0 a 19 anos, o corpo, que é responsável, os adultos, né, de 20 a 59 anos, né, no caso ali quase 60, né, que são os responsáveis para a desenvolver a economia de um país, e o topo da pirâmide, que faz parte quem? Os idosos, acima de 60 anos. Tá? Então, quanto mais largo ali, o topo, vai ter um problema também o país. Olha só, quando um país, né, igual aqui, do Canadá, a base é estreita, no futuro vai faltar mão de obra. O topo é largo, outra preocupação para o governo, por quê? Porque a tendência ali, o que é aumentar a aposentadoria. Então, os gastos com a previdência privada vai ser grande, vai faltar mão de obra no futuro, porque tem um número de idosos pequeno, tá? Agora, aqui nos países subdesenvolvidos, né, qual é a preocupação? A aposentadoria, os gastos da previdência privados não vão ser tanto em relação aos países desenvolvidos, porém,
vai ter um gasto muito maior com os idosos, porque para bancar os estudos de todos esses idosos ali, porque a gente sabe que é obrigatório, tá? O governo tem que se responsabilizar pela educação de todos esses jovens, uma vez que jovens ali ele não trabalha, tá? A não ser como? Na classificação de menor aprendiz, né? Então, se ele tiver na qualidade de menor aprendiz, ele pode ir, né? 14, 16 anos, mas trabalhar mesmo, não. Tá? Essa parte ali tá entendido, pessoas? Ou tem alguma dúvida? Eu só vou corrigir as 3 letrinhas aqui, aí a 62 depois, tá? É rapidinho, a gente já faz também, que é só o número 2. Aí a gente encerra a aula. Quais são os países americanos com o IDH mais elevado? O Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, você observa pelas pirâmides etárias. O que é o IDH? Para você classificar o IDH, analisa 3 critérios. Lembra quais são? Saúde, educação e Não me lembro. renda per capita, tá? Saúde, educação e renda per capita. Analisando as 3 tabelas ali, os três gráficos, ou seja, as 3 pirâmides, qual das 3 ali possui o maior IDH? No mapa é o Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Isso. Então, ó, de acordo com o mapa Groenlândia. de IDH da página ali, ó, 60, então os países que têm o IDH mais elevado ali, eles estão de que cor? Marrom escuro, como Estados Unidos, Canadá, Chile, mais quem? Argentina e... Groenlândia? Não. A Groenlândia que já está fazendo parte ali, né? Dos Estados Unidos. E Argentina, né? Estados Unidos, Canadá, Chile e Argentina. Agora, Paraguai. aqui na América Latina, nós temos quem ali? Quais deles ali se localizam na América Latina? O Chile, Chile. a Argentina e o Paraguai. Aqui no finalzinho é Paraguai? Eu acho que tá aí embaixo da pontinha do Brasil. Peraí. Deixa eu pegar o mapa aqui para vocês saberem se é mesmo Paraguai. Porque não é não, Paraguai. Pegue ali o mapa da América Latina que vocês fizeram. América do Sul. Ó, vocês não têm número do mapa. Né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ver se vocês... No livro 1 tem, né? Mas vocês não estão com o livro 1 ali. Peraí. Não, nem esse aqui tem. Aqui não. Mas olhem ali direitinho. Pega o Atlas que vocês têm. Esse último ali. Qual é? Tia, já passou 10 minutos. Sim, já vamos encerrar. Já vamos encerrar já. Qual é esse último ali, gente? Eu não sei. Para mim era o Paraguai. Não, é o Uruguai, tá? É o Uruguai, e o Uruguai ali, ele está com... Isso. Então, qual é o único país classificado com baixo IDH? Qual é? Ô, Pedro, a gente atrasou um pouquinho para entrar, aí eu tô... Por isso que eu estendi um pouquinho, tá? Porque demorou uns 5 minutos para entrar, tá bom? Qual é o único com baixo IDH, gente? Eu não tô vendo nenhum amarelo, não. É o Haiti, tá? O Haiti, ele é um baixo IDH. O que é possível concluir em relação ao nível de desenvolvimento do continente americano? E que o desenvolvimento
Como que ele é, o desenvolvimento humano ali no continente americano? É igual ou desigual? Desigual. Que a América, ela possui um desenvolvimento econômico bastante desiguais, tá? Com IDH alto, médio e também baixo, tá? Médio, elevado. E a número 2 é a pirâmide etária do Brasil, na página 62, ó. Qual das pirâmides etárias anteriores mais se aproxima com a pirâmide do Brasil? A da Guatemala, do México ou do Canadá? México. Do México. Muito bem, Vinícius, do México. Comparando a pirâmide etária do Brasil com, né, a América, IDH 2017, de acordo com essa análise, qual desenvolvimento o país se encontra? O Brasil, ele se encontra no nível baixo, alto, médio ou elevado? Alto. Alto. IDH alto. Muito bem. Então, o Brasil é considerado, então, um país com IDH alto, acima de 8, tá? Então, quando é acima de 8, é baixo. De 0, né, 0,1 a 499 é baixo. De 0,5 a 0,799 é médio. 0,8 a 1 ali, né, já é alto, tá? Bom, pessoal, aí a gente encerra a nossa correção. Passei a foto, então, para vocês. Tem o texto para fazer. E aí, semana que vem, a gente se fala de novo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, bom almoço e até a próxima. Tchau. Tchau, professora.